Cerca de 100 milhões de brasileiros não têm acesso a esgoto tratado, mas isso está melhorando apesar do Estado. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Este artigo foi escrito por historiador libertário, revisado por JJ Liber, narrado e produzido por mim, Quintessência. Mais de 72 bilhões de reais foram investidos no setor de saneamento básico no Brasil, finalmente após muitas décadas, graças ao novo marco do saneamento básico sancionado em 2020. O governo, porém, quebrado como sempre e torrando dinheiro dos impostos com super salários, planos de saúde para políticos, apartamento, gasolina, viagens, superaposentadorias e seguranças privados para toda essa elite política, além do alto escalão do judiciário, nunca quis destinar grandes quantias de recursos para os setores mais essenciais à vida dos brasileiros. Isso tudo sem mencionar os enormes subsídios bilionários para empresas estatais deficitárias, que não conseguem nem mesmo ser autossustentáveis, obrigando o povo trabalhador a financiar isso. Se o Estado brasileiro ao longo de décadas não quis atuar com consistência e eficiência no setor do saneamento, não é agora que o milagre iria acontecer. Portanto, é importante a abertura econômica do setor para que investimentos privados possam solucionar um problema de caráter secular que prejudica a vida de milhões de pessoas. O plano da esquerda durante a gestão de Jair Bolsonaro foi apostar no quanto pior melhor. Afinal, a única coisa que almejam é o poder, mesmo que para isso seja necessário destruir o país, usando os pobres e outros grupos da sociedade como instrumentos políticos para alcançar suas metas. Por isso, todos os parlamentares dos principais partidos de esquerda, como PT, PSOL e PDT, votaram contra o novo marco do saneamento básico, apesar de ele ter permitido uma maior abertura econômica no setor, o que já atraiu enormes valores em investimentos de empresas privadas, beneficiando milhões de famílias esquecidas pela elite política. Com isso, fica bem claro que a esquerda não tem o objetivo de ajudar os pobres. O Estado falha em tudo o que toca. Ele engessa o desenvolvimento social e econômico e apenas consegue promover a corrupção e o parasitismo. O incentivo que o monopólio estatal tem é de apenas ganhar dinheiro e beneficiar seus integrantes às custas das pessoas que dependem dos seus serviços. Essas pessoas não têm para onde correr, afinal, não há concorrência quando o Estado atua num determinado setor. Sem competitividade, os incentivos para inovar, melhorar os serviços e pensar no cliente final desaparecem, e é por isso que devemos ser contra a existência de empresas estatais como Petrobras, CEMIG e Correios. No ano de 2007, a Câmara aprovou um marco regulatório do saneamento básico, mas o objetivo era o de proteger as empresas estatais, sendo prometido que elas iriam fazer os investimentos necessários no saneamento básico do país. Infelizmente, porém, mais de uma década se passou e os resultados são irrisórios. Segundo o deputado federal Thiago Mitraldi, há dados que revelam que, em média, 15 mil crianças morrem por ano no Brasil devido às péssimas condições de saneamento, sendo que em várias cidades há esgotos a céu aberto e muitas famílias não têm o devido tratamento da rede de esgoto. O Estado é falho, corrupto, ineficiente e não tem incentivos para melhorar a vida de ninguém, apenas para beneficiar seus marajás e funcionários públicos que vivem dos impostos pagos pelo trabalhador. A esquerda considera prejudicial a abertura a investimentos privados para o setor de saneamento e tratamento de esgoto, pois não querem ver nenhum tipo de protagonismo e eficiência do mercado. Isso iria solapar suas crenças religiosas no Estado grande, caridoso e que resolve todos os problemas do povo. Se as pessoas perceberem que só o livre mercado e a competição capitalista criam os incentivos necessários para o avanço e o progresso, seja econômico, seja científico, tecnológico, social, os socialistas irão perder uma grande base de eleitores que são enganados por suas narrativas. Eles tentam a todo custo manter essa ilusão de que o Estado pode melhorar a vida das pessoas e consegue ser eficiente ou justo de alguma forma. Bom, até porque quando se frequenta o hospital sírio-libanês ao invés do SUS, é fácil ficar propagandeando por aí que os serviços públicos são bons, já que esses políticos demagogos nunca irão usá-los, enquanto se beneficiam dos impostos cobrados do povo. Pesquisa aí no Google, onde o Lula faz consultas e exames médicos. Não é no
SUS não, meu amigo. O novo governo eleito, que compactua com as ditaduras sanguinárias da Nicarágua, de Cuba e da Venezuela, quer voltar ao formato antigo que não funciona. Empresas estatais monopolistas parasitando as pessoas e vendendo promessas de que irão solucionar o problema do saneamento básico, mas que nunca o fazem, apenas enriquecem políticos e funcionários das próprias estatais. Guilherme Boulos ainda nos confirma o desejo da esquerda de voltar ao antigo modelo ao dizer: a posição da maior parte dos partidos que sustentam a coligação do próprio presidente Lula no Congresso, quando foi votar o marco, é que é muito prejudicial o processo de privatização do saneamento. Em resposta às declarações da equipe de transição do Lula, o diretor executivo da Associação das Operadoras de Saneamento, Percy Soares Neto, expressou uma certa apreensão ao escrever: entendemos que existe um marco legal consolidado que já oportunizou acesso à água e esgotamento sanitário a milhões de pessoas e que precisa avançar para garantir que a população brasileira tenha acesso aos benefícios da lei no tempo estipulado nas metas de universalização dos serviços, que é 2033. O novo marco do saneamento básico já está dando resultados e, como já dissemos anteriormente, essa abertura no setor conseguiu atrair mais de 70 bilhões de investimentos, quantia essa que o próprio Estado brasileiro não conseguiria aportar no momento. Ainda assim, com total indiferença às pessoas que estão sendo beneficiadas, os esquerdistas estão querendo negar a realidade ao defender a volta ao retrocesso para um setor fechado, estatizado e que só beneficiava a poucos. Ao contrário de JK, que proferiu o plano de metas do desenvolvimento nacional 50 anos em 5, que por sinal também foi um fracasso, parece que o ex-presidiário e seus lacaios querem retroceder ao menos 50 anos durante os 4 anos da gestão Lula. Cerca de 30% da meta para o avanço no saneamento brasileiro foi feito em apenas 2 anos, o que mostra a eficiência da gestão privada nos projetos. Boulos ainda mente para fazer valer a sua narrativa. Ele inventou que Bolsonaro apenas investiu alguns poucos milhões no setor do saneamento, ignorando que a maior parte dos investimentos não saiu dos bolsos dos trabalhadores que pagam impostos, mas veio de investidores privados, o que é melhor ainda, ao contrário de antes, o que facilitava a corrupção. No antigo modelo, as cidades faziam contratos de tratamento de água e saneamento com estatais sem nenhuma licitação. Além disso, não tinham metas de resultados e incentivos para investir de forma correta. Agora, existem metas a se alcançar. Por exemplo, 90% da população deverá ter esgoto tratado até o ano de 2033 e 99% deverá ter água encanada. Já uma regra que foi estabelecida impõe que todo o contrato de água e esgoto das cidades precisa ter essa meta também. Uma outra regra diz respeito à obrigatoriedade das licitações para as obras e que deve haver concorrência com empresas privadas, o que cria melhores incentivos de mercado para o investimento, dificultando o uso indevido da administração pública. Em 1 ano e meio, cerca de 20 milhões de pessoas já foram beneficiadas devido ao novo marco do saneamento, o que é excelente. As pessoas que são contra todos esses avanços no setor de saneamento beiram a psicopatia, pois não tem outra explicação. Como querem condenar milhões a viver no esgoto e a depender da ineficiência estatal, que teve décadas e décadas para resolver o problema e nunca quis? Um absurdo. As pessoas que votam na esquerda precisam urgentemente se conscientizar do tanto que os políticos de esquerda e suas ideias representam em matéria de retrocesso em suas vidas. Até mesmo a qualidade da água da Baía de Guanabara foi reprovada em todos os locais de monitoramento em 2021. As análises realizadas pelo Instituto Estadual do Ambiente, o INEA, revelaram o desastre ambiental nesta que é a principal baía do Rio de Janeiro. Todos os 21 pontos de monitoramento de qualidade das águas da Bahia tiveram índices ruim ou péssimo em 2021, que já vinha em uma sequência ruim em anos anteriores, tendo 13 pontos com a classificação de péssimo e 8 de ruim. Mas além da população, os animais também são impactados negativamente. Marcelo Spillmann, um biólogo marinho, explica: estar piorando não é uma novidade. A piora vinha acontecendo ao longo dos anos em razão do pouco investimento em saneamento por parte do governo estadual. Realmente, Lula e Boulos não são cariocas e não testemunharam a triste realidade de perto. Afinal, os cariocas sabem bem o que significa a ineficiência estatal, depois de sofrerem muito com a péssima qualidade do serviço da estatal SEDAI, que não estava conseguindo tratar adequadamente a água, que chegava às casas com cor escura e odor desagradável. Muita gente do Rio de Janeiro sequer bebia da água fornecida pela SEDAI, tendo que gastar o seu precioso dinheiro comprando água mais cara de outra forma. Esperamos que a esquerda não consiga modificar
modificar em nada o novo marco do saneamento básico e que o avanço continue melhorando a vida e saúde de milhões de brasileiros. Duas frases do economista Murray Rothbard, principal intelectual do libertarianismo moderno, refletem bem todo o descaso estatal abordado aqui. Toda a operação do governo é um desperdício, ineficiente e serve ao burocrata e não ao consumidor. E ele também escreveu: não há nenhuma maneira de medir o sucesso de um produto pelo qual os consumidores são forçados a pagar. A administração estatal nos leva à ruína. Obrigado por sua audiência. Se você gostou deste vídeo, deixe o seu like e o compartilhe com seus amigos para divulgar as ideias da liberdade. Se você deseja ser notificado dos próximos vídeos, clique em se inscrever e depois no ícone da campainha. Até a próxima!